Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, no seu horário que você vai assistir esse vídeo. Mas estou aqui no jardim, aqui em Bruxelas, né? E nesse vídeo eu vou falar com vocês aí sobre quanto pagamos na nossa casa em Portugal. Então fica no vídeo que você vai entender o valor que a gente desembolsou. E antes de começar a falar o quanto pagamos na nossa casa no interior de Portugal, que é o tema do nosso vídeo, eu queria falar para vocês que no dia 12 de fevereiro eu vou estar indo para Portugal, né? Eu estou aqui na Bélgica e o motivo da minha ida para Portugal é referente à reforma da nossa casa, né? A gente está na segunda etapa agora, vamos começar a montagem lá das ferragens, né? Do drywall ou pladu, para começar a fazer as divisões, que é um grande passo para a gente. Então eu vou lá para comprar os materiais, gravar os vlogs para vocês, né, da reforma, e eu vou estar lá com os pedreiros todos os dias, né? Eu acho que eu vou ficar em média de 10 a 15 dias em Portugal, para estar lá nas obras lá, juntamente com eles. E é claro que eu vou gravar e mostrar tudo para vocês. Todo dia eu garanto gravar um vídeo e mostrar a evolução da obra. E pasmem, gente, tem muitas novidades, a gente avançou muito, né? Depois do último vídeo que eu postei das atualizações. Então, fiquem com a gente, porque vocês vão gostar do vídeo. Então, vamos lá. Quando eu fui visitar a casa, estava anunciado por 45 mil euros, certo? Então, isso, quando eu fui olhar ela, né? Eu tinha em vista gastar mais ou menos, estourando, estava dentro do nosso orçamento, 60 mil euros. Então, quando apareceu a proposta de 45 mil, que foi o valor anunciado, eu já achei interessante, porque a gente ia utilizar, né, pouco capital para dar de entrada, para a gente conseguir ter aprovação e conseguir comprar a casa. Então, o primeiro de tudo foi saber o que estava dentro do nosso orçamento, né? Então, 45 mil euros estava dentro do nosso orçamento. Depois disso, eu conversei com o pessoal da imobiliária e falei no interesse na compra e fiz uma contraproposta. Eu ofereci para eles 40 mil euros, né? E falei sobre o quanto é que eu teria que gastar, porque era uma casa em ruínas, né? Daria para reformar, mas eu teria um custo bem elevado. E outro ponto aqui é que eu sabia que essa casa ela estava já anunciada já há 2 anos, né? Então, quando eu fui conversar com o agente da imobiliária, e todos, né, sabem que são assim, todo mundo quer vender o seu peixe, ele me informou que, Rafael, é uma excelente oportunidade, ver outras pessoas verem e tal, mas eu sabia que, devido à conversa com os vizinhos, né, e também eu pesquisei na OLX e consegui achar o mesmo imóvel, né, que eu estava olhando, por esse valor. Então, o proprietário, ele não aceitou a minha proposta de início dos 40 mil euros e ele fez uma contraproposta. Ele falou que ia vender por 42.500 euros. Foi o valor que foi batido o martelo. Depois das nossas conversas e que a gente decidiu, né, comprar, depois da minha pechincha, nós fomos para os finalmente, né, que reservar já o imóvel, né, para não deixar formalizar basicamente a compra. E antes da compra, é bom ressaltar que a gente já estava visitando outros imóveis e a gente já estava com um valor já depositado em conta, para se a gente encontrasse realmente a casa que a gente queria, a gente já pudesse dar o sinal lá e fazer a reserva. E isso é bem interessante falar para vocês quando vocês, né, dá o pontapé inicial em comprar o seu imóvel no interior de Portugal. Você veja as suas condições primeiro, né? Junte os 10% do valor do imóvel, veja o que está dentro da sua realidade e quando você for fazer a visita, né, já vá com uma garantia, porque se você gostar do imóvel e você não tiver o valor ali, as condições certas para ficar com o imóvel, não vai adiantar nada você marcar uma visita, né? E os agentes das imobiliárias, alguns gostam de levar os clientes, né? Mas outros, eles querem basicamente que vocês tenham
uma ficha aprovada, uma ficha de crédito ou um valor em reserva, né, para garantir que você seja um potencial cliente. Então, antes de eu começar, né, ao nosso planejamento, o primeiro ponto foi guardar o valor. E a gente deu 20% de entrada no valor do imóvel, né? Eu acho que foi, somando tudo, deu mais ou menos 8 mil e poucos euros, né? Que foi os 20%. E esse valor foi pago de duas partes, né, gente? A primeira parte, você tem um contrato que você dá os 10% e você reserva aquele imóvel. E aí, nesse contrato, tem uma cláusula lá que é bem interessante falar sobre isso, que você, se caso o banco ele não aprovar o financiamento, né, você não conseguir comprar a casa porque o banco não vai dar o outro valor à outra parte, que é a maior parte, você conseguiu o seu valor de volta, tá? Porque tem alguns contratos que, se você reservar o imóvel, dar os 10% ou 5% ou um sinal, e o banco não conseguir aprovar, seja por inúmeros fatores, né, você perde o valor do seu sinal. Então imagina aí você guardar os seus 10% lá, né, no meu caso eu tinha um valor guardado, e chegar na hora, não conseguir aprovação e perder esse dinheiro tão suado, né, e tão guardado. A segunda etapa da compra, né, isso aí já falei o valor do imóvel, agora estou falando do trâmite, foi o financiamento, né? Então foram basicamente 6 meses da gente enviando contra-cheques, enviando extratos bancários, enviando as documentações pessoais. No nosso caso, a gente precisou de um fiador, né? Então, às vezes, tem pessoas que não têm um contrato formal, como a gente tem uma agência, que é a nossa agência Mundo Afora, é uma agência de CNPJ brasileiro, então a gente tem uma renda forte no Brasil, porém isso para o banco português não tem muita validação, né? Então a gente precisou do meu pai, que trabalha aqui na Bélgica, ele tem um contrato de trabalho e tudo, e ele foi nosso fiador. Isso só foi possível, né? A gente só conseguiu o crédito, por mais que você tenha um valor ali para apresentar, que você tenha condição. Eu tinha uma movimentação muito boa, né? Inclusive a pessoa que fez lá o trâmite com os bancos, ela falou: Rafael, sua movimentação é excelente, mas o banco quer comprovação de renda, né? Então a gente lutou muito, foi muitos nãos no início, enfrentei sérias dificuldades, mas eu não desisti, né? A gente foi até o final. Então quando meu pai entrou para ser o fiador, as coisas melhoraram e a gente conseguiu uma proposta de um banco, né, aprovando o financiamento. Então, na segunda etapa, depois que foi aprovado, a gente teve que fazer um orçamento da obra, né, porque o banco ele só aprova se você tiver um orçamento daquilo que você vai gastar para manter a casa habitável. É como se fosse uma garantia, certo? Então o banco não vai pagar um imóvel que vale 10 mil euros, né, 50. Então ele precisa ir lá, você tem que pagar também um avalista, né? A gente gastou 250 euros para o avalista do banco ir no imóvel, ver se o imóvel está habitado ou não, e o quanto que é precisar de investimento para que o imóvel seja habitável. Então o banco ele só aprovou o financiamento com essa condição dele também investir, né, emprestar o valor da reforma do imóvel. Mas eu vou falar sobre esse valor da reforma porque é algo que pega muita gente de calça justa. O que acontece, gente, referente o valor da reforma, né? Então, o valor da reforma, eles aprovaram lá, não sei se foi 20 ou 25 mil euros, né, para a gente reformar o imóvel, mas eu sei que a gente vai gastar muito mais do que isso, certo? Devido à mão de obra, né? A gente sabe que a mão de obra é mais cara do que até os próprios materiais. Mas o banco ele não libera, gente, um centavo para a gente reformar a casa de início. Então, o que é que ele faz? Depois que é aprovado que você assina os documentos, você tem que pegar dinheiro do seu bolso e iniciar as obras. Você vai iniciar as obras e conforme você vai dando prosseguimento na obra, 10, 20 ou 30% da obra está sendo concluída, você tem que acionar um avalista, novamente pagar
o valor lá de 250 euros para o avalista ir no imóvel e ver como é que tá as obras. Se as obras realmente tiver adiantada lá 30%, 40%, ele vai liberar a porcentagem que você gastou ali, tá? Então, se você já concluiu 50%, ele vai pegar 50% e vai passar para você. E isso foi um choque para mim, porque eu estava contando com o dinheiro desse crédito do banco, né, para fazer as reformas. Então eu pensei, falei, se eles não liberam nem 1.000 euros, como é que eu vou fazer isso, né? Mas a gente tinha também, né, e aí eu vou entrar em outro ponto aqui, que é a questão dos pedreiros, né, dos troias, que falam aí da galera que vai para trabalhar, né, na construção. Isso só foi possível iniciar as obras porque a minha família, né, eu tenho primos, tios que trabalham nas obras em Portugal, né? Então eles já têm aí 2, 3 anos trabalhando nas obras e eles têm muita experiência, não só no alicerce, que é precisar do alicerce, até a remodelação, a entregar basicamente a casa na chave. Então, o que foi extremamente positivo para mim, que me permitiu comprar uma casa daquele jeito. Muita gente falou, ah, meu Deus, como é maluco você comprou uma casa toda esbagaçada dessa, caindo nos pedaços, né? Mas isso só foi possível porque eu tenho um conhecimento de pessoas que poderiam me ajudar nesse processo. Eu não sei se eu conseguiria fazer, né, se fosse basicamente com a empresa portuguesa, porque a empresa portuguesa, você, para começar as obras, você já tem que injetar dinheiro, né? Então, eu conversei com os meus primos, né, que tomaria conta da obra, né, sobre as formas de pagamentos, orçamentos e etc. Então, isso realmente facilitou muito, né? Até porque não é fácil você conseguir pedreiros profissionais, troias, bons, né, que são de confiança, que realmente fazem o trabalho como deve ser, e todo mundo só tem comentários positivos referente ao trabalho que está sendo feito lá em casa, né? Então, além deles trabalhar com rapidez, né, a gente tem o quê? 60 dias de obra, eles já entregaram basicamente, vamos botar aí 40%, agora vai só para a parte do pladur, como eu falei para vocês. Se fosse outros aí, demoraria bem mais tempo, e às vezes você ia ter que esboçar muito mais dinheiro. Então, sem dúvidas, isso só foi possível porque eu tenho esse conhecimento. E para iniciar, galera, eu tive que vender algumas coisas, né? Tive que vender uma empresa que a gente tinha aberto aqui na Bélgica, uma empresa de pintura. Eu vendi a minha participação para o meu sócio, e com esse dinheiro eu já comecei a injetar na construção. Comprar os materiais, material de construção, dar um valor já para iniciar as obras, né? Então, eu só consegui porque eu tive que tirar dinheiro de outro lugar, certo? Porque não é fácil você pegar uma casa, eu confesso para vocês, você pegar uma casa que nem a gente pegou, e você ter que tirar dinheiro do seu bolso, nem todo mundo tem uma condição de início já começar com 10.000 euros de material e mão de obra, né? Então, basicamente, eu estou beirando isso já, né, dos custos de mão de obra e de material que eu já comprei, certo? Se eu for juntar tudo, eu estou planilhando tudo que eu gasto, 1 metro de areia, ferro, cimento, a mão de obra dos meninos, minhas viagens que eu estou indo para Portugal só para tomar conta dessa parte. Então, todos esses custos eu estou adicionando para me saber exatamente o quanto é que eu vou gastar até o final da obra, né? E aí o outro ponto é que depois que eu tiver basicamente com 60% da obra concluída, né, o que é que eu vou fazer? Aí eu vou ir no banco, né, vou solicitar uma vistoria, né, para eles ir lá ver a obra como é que tá, para que eles liberem a outra parte, né? E essa outra parte eu vou utilizar para finalizar a obra, porque realmente, gente, é muita coisa, né? Então, você vê placas que você tem que comprar de pladur, ferros, aí depois vem portas, janelas, sanitas, né? A parte da mobília da cozinha, certo? Então, é muitos gastos. A pintura também, depois que terminar a parte do pladur, né, eles vão masticar, né? Vão enduir, e depois vai vir com a pintura. Então, é outro investimento que eu vou ter que fazer. Então, imagina aí,
né? O valor do metro da pintura em Portugal, tem algumas pessoas que cobram 5, 6 euros, né? Então, é muito dinheiro. Então, eu vou ter que acionar, né, o banco para que eles liberem uma parte para me completar e tentar finalizar a obra. Quando tiver 90% a 100% feito, aí eu vou ter que pagar mais 250 euros para eles fazerem uma nova auditoria lá, auditoria que é uma vistoria, para liberar o restante dos outros 50%, né? Dos outros 40%. E aí sim, eu finalizar com chave de ouro. Mas é isso. Do início até o final, é basicamente isso. Quando você compra uma casa em reforma, você tem que se financiar por conta própria, tem que gastar dinheiro do seu bolso, né? E às vezes muita gente não tem essa informação, acha que o banco vai te emprestar de imediato o valor para você construir, para você reformar e ainda né, aprovar o seu financiamento, né, sem você ter as condições necessárias. Então não é fácil. É aquela coisa, você tem que traçar planejamento, né, correr atrás, se você recebe ou não, veja outras possibilidades, né, de alguém te ajudar como fiador ou alguma coisa assim para facilitar. E junte dinheiro, gente. Junte dinheiro, porque se você não tiver o valor dos 10%, é bem complicado você conseguir uma aprovação, certo? Então, outra questão aqui é referente aos financiamentos, né? Se você tem financiamento de carro no seu nome, se você tem qualquer dívida de empréstimos no banco, né? Quando você for fazer o processo de aprovação, eles vão pedir todas as informações. Tem um documento que tira do Banco de Portugal, que ele puxa tudo, financeira, tudo. Então, se você tem dívidas com carros, né, que você compra nessas lojas, isso vai dificultar na questão da sua renda, né? Então, se você compromete 30% a 40% da sua renda com algumas dívidas que você tem, isso dificulta na aprovação. Aí vem aquela pergunta, né? Valeu a pena comprar um imóvel para reformar no interior de Portugal? Sim, eu acho que valeu super a pena. Eu acho que quando a gente finalizar a construção, né, deixar a casa em perfeitas condições para morar, eu até pretendo, se Deus quiser, tiver tudo certo, a gente voltar para Portugal em breve para morar na nossa casa, né? E é um patrimônio, né, gente? É algo que vai valorizando ano após ano, né? Então, tem muitas coisas que a gente compra um carro, sai da concessionária, desvaloriza. Um imóvel não, você compra e depois de 10 anos, o valor que você investiu naquele imóvel, ele multiplica, né? Ele vai valorizando, então você vai, além de você ter um patrimônio seu, que vai ser futuramente para os seus filhos, né? Você tem uma segurança, muito grande de ter uma casa na Europa, de ter uma casa em Portugal, né? E eu acredito, como investimento, também uma excelente oportunidade para as pessoas que pensam em investir. No meu caso, não foi a nível de investimento, porque eu não pretendo vender ela. Por mais que, sim, sei lá, futuramente eu receba algumas propostas, mas até para quem pretende investir, para reformar e vender, vale super a pena. Se você encontrar uma boa localização, se você tiver contatos com pessoas, né, profissionais na área da construção, que você compra essas casas, reforma e vende, eu acho que é um excelente negócio. E tem muita gente que faz isso, tá? Muita gente. Depois que eu conversei com o consultor imobiliário lá, o Paulo, ele me falou sobre as oportunidades que tem no mercado imobiliário em Portugal. Os imóveis estão valorizando tudo, desde dos centros das grandes cidades, né, até as aldeias, né? Você tem casas que foram reformadas e depois lucros de 20%, 30%, 40% em alguns casos, quando você acha uma oportunidade muito boa. Como investimento, sim, é um excelente negócio. Agora, tudo é a localização, né? Não adianta você comprar um imóvel que é numa região muito, mas muito afastada, não tem acesso a trabalho, não tem escola, né? Então por mais que você invista dinheiro, a casa é grande, tem um terreno muito bom e tal, se você trabalhar em casa é uma coisa, né? Porque aí você não vai precisar se deslocar. Mas para as pessoas que querem comprar casas para morar mesmo, trabalhar próximo, né? Aí para essas pessoas não compensa tanto. Então, o principal erro aí que você pode cometer é na localização.
certo? Então tem que analisar muito essa parte. E para mim, como investimento, eu acredito que está sendo um excelente negócio, né? A parcela aí ficou bem baixa, ficou 133 euros que eu pago, mais um seguro, né? Ou é seguro de vida ou é seguro da casa, que é obrigatório, o banco ele exige que você faça esse seguro, então acho que pagam mais 4, 5 euros por mês, é muito baixo. E é melhor você pagar um imóvel que é seu, porque você está morando de aluguel, e pagar um imóvel que é do outro, né? E os aluguéis em Portugal tá muito caro, 400, 500 euros, um T1, um T2, né? Então, nada melhor do que você juntar e comprar o seu. Em vez de você pagar o aluguel, você utiliza o dinheiro, aliás, sei lá, né, 500 euros, você vai gastar um quarto desse valor para pagar um imóvel que é seu. Você vai estar pagando uma parcela aqui, vai ser do imóvel seu. E você pode também pode amortizar, né, algumas parcelas. Se você tiver condição de pegar 1.000 euros no final do ano e pagar, vai amortizando a parcela, né? Eu acho que ficou de 25 a 30 anos, né, o financiamento, o meu financiamento. A taxa de juros, ela ficou, eu não sei se ficou de 1,5 a 2, né, pelo atestado multiuso, né, que são outras condições para pessoas que têm deficiência em Portugal. Então, os juros foi menor, né, e também alguns impostos que eu não tive que pagar. Por exemplo, por ser imóvel abaixo de 100.000 euros, né, eu não paguei lá um imposto lá que eu até esqueci o nome, né. Então, gente, basicamente é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito grande, né. Eu falei de tudo para vocês, desde a parte da construção, quanto eu gastei, quanto foi o valor do imóvel. Então, foi várias perguntas que eu respondi para vocês aí, né? E eu espero que tenha ajudado a você aí que pretende comprar um imóvel no interior de Portugal, né? Por mais que você veja a desmotivação de algumas pessoas, né? Vale a pena, vale muito a pena. Ainda mais a gente que é brasileiro, né? Que tem o real, que está desvalorizando muito frente ao euro. Você ter um imóvel em Portugal, cara, sem sombra de dúvida, é uma excelente escolha de investimento e também de patrimônio para você. Quem sabe não tem outra oportunidade de eu comprar outro imóvel e fazer outro tipo de investimento, aluguéis, hostel. Existe uma infinidade de oportunidades em Portugal devido a essa demanda de imigrantes, né? Portugal está crescendo, a economia está melhorando. Tudo bem que o salário mínimo é o mais baixo, mas a qualidade de vida ainda tem, a segurança ainda tem em Portugal. Então tem tudo para dar certo. Se você tiver uma visão de longo prazo, eu acredito que é impossível você perder dinheiro no mercado imobiliário em Portugal. Então, tamo junto e até o próximo vídeo, né? Encontro vocês aí já nas reformas. Fui, tchau, tchau.